Olá, Shalom! Eu sou a professora Tereza Akil e estou aqui para compartilhar com você mais um episódio do Livro da Semana. E neste episódio nós conversaremos sobre o livro de Êxodo. Mas antes de nós partilharmos o conteúdo, eu gostaria de te pedir para você tocar o sininho, logo aqui embaixo, e se inscrever no canal, porque assim, da próxima semana, quando postarmos um conteúdo novo, você será automaticamente avisado. Muito bem. Neste episódio, nós vamos abordar o livro de Êxodo em 3 partes. Na primeira parte, falaremos sobre a nomenclatura. Na segunda parte, falaremos sobre autoria e datação. E na última parte, na terceira parte, nós conversaremos sobre a divisão do livro e os conteúdos. Vamos então começar com a nossa primeira parte. O livro ganha esse nome, Êxodo, a partir da palavra grega êxodos, que quer dizer o quê? Saída, partida, e reflete exatamente o tema central do nosso livro, que é a saída do povo de Israel do Egito. Antes dessa nomenclatura grega, entretanto, o livro tinha uma nomenclatura que era hebraica, e nesta nomenclatura, a partir da tradição judaica, o livro chamava-se Shemot, que quer dizer nomes. E é uma palavra pensada exatamente do primeiro versículo do livro de Êxodo, que diz o quê? Estes são os nomes dos filhos de Israel. Então, o nome hebraico deste livro, Shemot, né, que quer dizer nomes, ele nasce, ele é escolhido a partir do primeiro verso, do verso de abertura do nosso livro. Então, vejam, em termos de nomenclatura, o livro de Êxodo chama-se, na tradição grega, Êxodo, saída, partida, refletindo o tema central do livro, a partida de Israel do Egito, e na tradição hebraica, o nome deste livro é Shemot, e quer dizer nomes, referindo-se aos nomes dos filhos de Israel, quando então estavam lá no Egito. Ok? Vamos passar ao nosso segundo tópico. Muito bem. Tradicionalmente, o autor aceito para o livro de Êxodo é Moisés. A tradição, desde a época do Segundo Templo, ou até muito antes disso, consolidada a respeito da autoria do livro de Êxodo, aponta para Moisés. Não só a tradição, mas o próprio texto bíblico vai fazer isso. Se nós formos ler textos, por exemplo, como Êxodo 17:14, que é o texto que eu quero ler com vocês, vai dizer assim, olha: então o Senhor disse a Moisés: escreva isso para a memória num livro e repita-o a Josué. Então veja, o próprio texto bíblico está pontuando para mim que Moisés é o autor desse texto. Não só essa passagem aqui de Êxodo capítulo 17, verso 14, mas nós temos outras, como por exemplo 24, do verso 4 ao verso 7, Êxodo 34, 27, muitas outras poderíamos estar citando aqui. Mas o que nos é relevante neste momento é entendermos que tradicionalmente, seja na tradição cristã ou seja na tradição judaica, o autor do nosso livro é o Moisés. Com relação à datação, uma das datações aceitas para esse livro é que ele tenha sido escrito entre 1440 a 1400 a.C. Então, autor Moisés e a data da redação 1440 a 1400 a.C. Vamos passar então a nosso terceiro e último tópico com relação ao livro de Êxodo. Muito bem. Nessa última parte da nossa exposição, então, nós vamos ver a divisão do livro e o conteúdo, O conteúdo que contém nessas divisões. A divisão do livro de Êxodo mais básica pode ser feita a partir de três momentos,
primeiro momento é Israel dentro do Egito, né? São as histórias do Egito, e isso engloba o capítulo 1 e o capítulo 2. Depois nós vamos ter a segunda parte, que eu estou chamando de Os Encontros, porque ali nós vamos ver os encontros de Moisés, né? Com Deus, com o faraó, né? E ali nós vamos ter do capítulo 3 até o capítulo 14. E por fim, nós vamos ter a última parte do livro de Êxodo, que são as histórias do deserto. Depois que Israel sai do Egito, né? O que acontece? Então, a última parte do livro de Êxodo chama-se Histórias do Deserto, que vai do capítulo 15 até o capítulo 40. Tá? Então vamos começar a conversar um pouco sobre o início desse nosso livro, né, com a primeira parte do livro, com as histórias do Egito. Israel estava crescendo, o povo de Israel, né, cresce no Egito, eles se tornam um povo poderoso e ao mesmo tempo em que eles crescem, eles se avolumam como um povo, um faraó que não conhecia o que José havia feito de benefício para com o Egito se levanta. E este faraó, amedrontado com o tamanho do povo de Israel, resolve colocar sobre eles, sobre os israelitas, intensos trabalhos forçados. E esses trabalhos forçados, obviamente, não impedem o povo de crescer, né? É no sofrimento que a gente cresce, pois com o povo de Israel também foi assim, né? Em meio àquele intenso sofrimento, aquele trabalho árduo, aquele trabalho escravo, aquele trabalho, né, forçado, eles crescem. E o faraó fica com mais medo ainda e dá uma ordem às parteiras. Olha, sempre que nascer um menino israelita, esse menino tem que ser morto. As parteiras, obviamente, hebreias, tementes a Deus, não obedecem ao faraó. E é exatamente neste momento em que nasce o Moisés, né? A mãe tem o Moisés e consegue escondê-lo. Só que o menino cresce, né? O menino cresce quando ele tem lá aproximadamente 3 meses, né? Já está mais espertinho. A mãe se vê numa situação muito delicada e vai com o Moisés até o Nilo e coloca-o numa cestinha de junco. E ali o menino, ele é encontrado pela filha do faraó, né? Pela graça de Deus, a irmã do Moisés sugere à filha do faraó que deixe que uma menina, que uma moça hebreia cuide dessa criança, né? Que provavelmente era hebreia também. E aí, então, Moisés, ele cresce junto à sua mãe. Crescido, vai morar no palácio do faraó. E no que ele estava lá, já crescido o homem, morando no palácio do faraó, mas não distante da sua identidade israelita, ele vê um egípcio maltratando um israelita. E ele não se contém, fere gravemente esse egípcio, o egípcio morre. E Moisés, com medo então do que poderia o faraó lhe fazer, ele foge. Essa narrativa dramática, né? Porque isso é um drama, né, gente? É um drama. Isso acontece no capítulo 1 e no capítulo 2 de Êxodo. E essa é a história, então, dessa primeira parte, as histórias do Egito. As histórias do Egito, na realidade, são um dramalhão, né, que Israel vivenciou no Egito. E passamos, a partir do capítulo 3, então, a entrar na parte central desse livro de Êxodo, que vai no capítulo 3 até o capítulo 14. E neste capítulo 3 nós temos então descrito o primeiro encontro de Moisés com Deus. Moisés, ele acaba, né, fugindo do Egito, indo para a terra de Midian. Lá ele é abrigado pela família do Jetro, do sacerdote Jetro, e ele casa com a filha deste sacerdote. E ele se torna então o pastor de gado do sogro. E era exatamente quando ele pastoreava no Monte Horebe o gado do seu sogro que Deus aparece para ele. É o que nós lemos no capítulo 3 do livro de Êxodo. Esse é o chamado de Moisés, né? E Deus vai então comissioná-lo. E qual é a comissão, o chamado, o chamamento que Deus dá para ele, né? Deus fala para ele: Moisés, a partir de agora você vai tirar o meu povo do Egito.
E aí então Moisés ele começa um longo diálogo com Deus, onde ele diz que ele não se sente capaz para fazer uma obra tão grandiosa e de intensa responsabilidade. E Deus então o convence. Ele fala, né, para Deus, mas vão me perguntar quem és tu, o que é que eu vou dizer? E aí Deus vai falar para ele, olha, diga que eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Aquele Deus que se manifestou com os patriarcas, que conduziu a vida dos patriarcas, que abençoou os patriarcas, pois é esse mesmo Deus que está te chamando para poder tirar o meu povo do Egito. E isso, de certa forma, eu creio, convence um pouco melhor o Moisés. E Moisés aceita esse desafio, o desafio de tirar o povo do Egito. E aí ele vai ao encontro do seu sogro e ele fala com o seu sogro, olha, meu sogro, eu vou voltar para o Egito. O faraó já morreu, Deus me disse, eu posso voltar. E eu vou voltar porque Deus me deu uma missão. E a missão que ele me deu é que eu devo tirar o meu povo debaixo do jugo do faraó. E o Jetro consente com a partida do Moisés. E o Moisés volta para o Egito. Olha só que coragem, né? Muitas vezes Deus também nos dá uma missão. E a gente fica acabrunhado, como ficou o Moisés. Mas nós não precisamos ficar acabrunhados com as missões que Deus nos dá, não. Nós temos que ser firmes. Nós temos que ir em frente. Porque assim como Deus comissionou, deu força e sabedoria a Moisés, dará também a cada um de nós. Pois bem, então Moisés retorna ao Egito, ele e o Arão, né, que era o fiel escudeiro dele, e eles então juntos vão falar com o faraó. E aqui se dá o segundo grande encontro dessa parte central do livro de Êxodo. Isso é muito interessante porque primeiro Moisés encontra com Deus no capítulo 3 e agora, a partir, né, aqui do capítulo 5, mais ou menos, ele vai se encontrar com o faraó. E quem era o faraó na cultura egípcia? Era Deus na terra, né? Então, primeiro Deus encontra com um verdadeiro Deus, para depois encontrar com o Deus dos homens, ou o Deus dos egípcios, né? Aqueles que os egípcios achavam que era Deus na terra, o próprio faraó. E Moisés vai encontrar com o faraó e ele, na sua pureza de coração, diz ao faraó, né? Olha, Deus me chamou aqui para poder tirar o meu povo do Egito, deixa que o meu povo parta e vá ao deserto sacrificar ao Senhor. E o faraó é muito enfático, o que é isso? Imagina, se eu vou liberar os meus trabalhadores para ir com você no deserto, de jeito nenhum, né? E o Moisés, ele fica ali ponderando até que algo irrepetível na história aconteceu, né? Deus fala para Moisés que ele vai tirar o povo dele do Egito, sim, né? Mas que o endurecimento do coração do faraó faria com que os egípcios vissem a sua glória a partir de 10 pragas. E ali, 10 pragas acometem o Egito, né? Que se a gente começar a folhear a nossa Bíblia e a gente começa a ler a partir do capítulo 8, a partir do capítulo 7 já, as pragas começam a aparecer. E a primeira praga que vai ser lançada sobre o Egito é a transformação das águas no Nilo, aquelas águas caudalosas, em sangue, né? Tradição judaica aqui muito interessante vai falar que, de certa forma, essa praga faz com que o faraó lembre daquela praga que ele rogou sobre os egípcios no início do livro, né, de Êxodo, no capítulo 1, onde ele decide matar as crianças israelitas. Pois bem, ele não consegue matar Moisés, mas dizem os sábios judeus que as águas transformadas em sangue refletem os sangues dos meninos israelitas mortos pelo faraó, né? E aí as águas do Nilo se tornam em sangue e, infelizmente, os magos dos egípcios conseguem manipular de alguma forma este milagre, esta praga, e o faraó não dá bola para o que Moisés estava fazendo. Só que outras pragas acontecerão e os magos egípcios não conseguem imitar, né? Eles falam, opa, esse aí é o Deus dos deuses, a gente não consegue imitar isso não, né? E as 10 pragas são, primeiro, a água que vira em sangue.
Depois nós vamos ter as rãs que cobrem a terra. Então imagina o encadeamento dessas pragas, né? Dentro do Nilo tem muitas rãs. A água se torna em sangue. Não tem como as rãs viverem ali. Elas pulam, começam a pular para fora. Imagina o rio Nilo, enorme, largo, quantidade de rãs que não deviam ter, sapos, puladores. Pois bem, esses animais todos começam a sair e invadir a terra do Egito. Então, primeira praga, o Nilo se torna em sangue. Segunda praga, as rãs. Terceira praga, os piolhos e mosquitos, que começam a atormentar os animais e os homens. Imaginem, se a água do Nilo se torna sangue, os peixes morrem, né? Peixe morto dá o quê? Mosquito, né? Mosca. Olha a terceira praga aí. Quarta praga. Qual é a quarta praga? Moscas escurecem o ar e atacam homens e animais. Ainda uma consequência, né? Porque agora, olha, os piolhos atacaram os animais, as moscas atacam os animais, tudo encadeamentos ainda da primeira praga. A morte dos animais, que os animais atacados, né? Dizem alguns estudiosos que essas moscas que poderiam ter atacado os animais eram moscas de estábulo que causavam sérias doenças nos animais e aí eles morriam, né? Então a morte dos animais pode ser consequência dessas moscas, né? Depois nós temos úlceras que vão cobrir os homens e os animais também. Os animais que sobraram ainda foram acometidos por úlceras, os homens idem. E isso ainda pode ser uma consequência das moscas de estábulo, tá? Sétima praga, chuva de granizo destrói as plantações. Oitava praga, nuvem de gafanhotos ataca plantações. Nona praga, a escuridão. 3 dias de escuridão no Egito. O sol não apareceu por 3 dias. E mesmo assim, o faraó, mesmo vendo tudo isso acometer sobre o Egito, não deixa o povo partir. E aí então acontece a última e derradeira praga. E qual é ela? A morte dos primogênitos. Assim como o faraó decretou lá no início do livro a morte de todo o primogênito israelita, agora a praga que Deus envia sobre a terra do Egito é que todo o primogênito egípcio morra. E assim foi. O faraó perde o seu herdeiro, aquele que lhe sucederia ao trono. E a partir deste momento, então, o faraó, desesperado, cheio de dor pela perda do seu filho, permite que os israelitas saiam do Egito. E eles saem do Egito. Moisés pega o povo, começa a colocar aquele povo todo em marcha, e eles chegam à beira do grande mar, à beira do Mar Vermelho, e Moisés fala, Deus, e agora? E Deus fala para ele assim, ué, Moisés, você não tem esse cajado aí? Bate nessas águas que as águas vão se abrir. Muitas vezes Deus nos conduz em processos maravilhosos. Quando chega na hora H, a gente fala, e agora, Deus, o que eu faço? Basta bater o cajado. Basta bater o cajado que as águas vão se abrir, em nome de Jesus. Então, meus amigos, Moisés vai lá, bate com o cajado, as águas do Mar Vermelho se abrem, 2 muros gigantes de água se colocam, né, dividindo o mar, e o povo passa a pé enxuto. Pois bem, quando o último homem de Israel atravessa o mar, começam os exércitos egípcios também a atravessar o Mar Vermelho. E aí, nesse momento, as águas se fecham e morre cavalo, cavaleiro e o faraó. E aqui a gente vê a 10ª praga se cumprindo com excelência. Por quê? Porque o faraó, ele também era um primogênito de alguém, de um pai. E ele não tinha morrido naquela praga, mas agora ele morre, cumprindo totalmente a última praga de Israel. Tremendo, né? Pois bem, Israel, então, a partir do capítulo 15, ele está fora do Egito e entramos na nossa última parte, Histórias do Deserto. Israel, ao sair do Egito, canta. É isso que nós temos no capítulo 15, uma linda canção, como a gente conhece, a canção do mar. Canta um lindo salmo para louvor ao Senhor. Mas ao mesmo tempo em que ele canta esse lindo salmo, infelizmente, ele também começa
com as suas murmurações. Eles saem, cantam, mas andando um pouquinho sentem sede, e aí começam a reclamar com o Senhor. Deus, o que está acontecendo? Moisés, você quer matar a gente de fome? Você quer matar a gente de sede? E Deus pacientemente dá a eles água, leva eles para Elim, leva eles para um lugar de descanso com 12 palmeiras, com muitas fontes de água, e ali eles saciam a sua sede, descansam um pouco de momentos, né, tão densos, né, e prosseguem sua caminhada. Só que ao andar um pouquinho mais, adivinha? Começam a murmurar de novo. Chegam para Moisés e falam assim: Moisés, a gente está com fome, Moisés, a gente quer pão. Moisés, a gente está com fome, a gente quer carne. E Deus pacientemente, amorosamente, dá a eles o maná, dá a eles a carne das codornizes, né? E eles então comem pão, e eles então comem a carne e começam a andar mais um pouco e voltam a murmurar contra o Senhor de novo, querendo água, acusando Moisés de querer matá-los no deserto de sede. E aí Deus pacientemente vai e dá água novamente para esse povo, sacia a eles de sede, sacia a sede deles. E eu vejo aqui como Deus é bom e como Deus é amoroso, como Deus é cuidadoso, como Deus é paciente, né? E como a gente é chato, né? Porque Deus faz um milagre tão tremendo, abre o mar vermelho para que eles passem. E em vez deles serem gratos ao Senhor ou chegarem para Deus humildemente e falar: Senhor, estamos com sede, Deus certamente os ajudaria, Deus certamente saciaria a sede, certamente saciaria a fome, mas não. Nosso primeiro impulso é murmurar, e é assim até hoje, né, gente? Que a gente possa ser mais consciente. Se a gente tem comunhão com Deus, se a gente, né, vive uma vida com o Senhor, que não seja uma vida de murmuração, mas seja uma vida de gratidão. E quando a gente estiver com um problema, que a gente saiba chegar diante de Deus e conversar com Ele, ao invés de ficar rabugento, né? Falando, né? Reclamando, né? Que a gente saiba se aproximar do Senhor com graça e com misericórdia, né? Pois bem, e aí o povo então começa a caminhar pelo deserto, enfrentando essas dificuldades, até que chegam aos pés do Monte Sinai, um monte muito importante para a história de Israel. E entramos então aqui numa conhecida perícope chamada perícope sinaítica, que vai desde Êxodo capítulo 19 até Números capítulo 10. E nesta perícope sinaítica nós temos a segunda grande manifestação de Deus no livro de Êxodo, né? O Moisés, ele sobe no Monte Sinai, deixa o povo aos pés daquele monte, e lá em cima, no Monte Sinai, ele recebe então os 10 mandamentos, ele recebe diversas leis sobre festas, leis sobre como organizar socialmente aquele povo ali. O povo estava acostumado a um modelo de vida no Egito, segundo as leis egípcias, mas agora eles precisavam se adaptar a uma outra lei, a lei do Senhor. E Deus então começa a dar a eles uma nova lei. Se eles no Egito tinham uma sociedade que era idolátrica, com muitos ídolos, agora Deus fala para eles: olha, diante de mim só tem a mim. Eu sou um Deus ciumento. Eu quero que vocês apenas me adorem. E não precisa fazer imagem de escultura minha, porque isso não faz sentido, isso não é para vocês, né? Eu estou junto com vocês o tempo inteiro. E aí Deus fala para eles: olha, honrem os seus pais, né? Honre o seu pai e a sua mãe, e longos serão os seus dias sobre a terra. Não cobiça nada do outro, não mente, não dá um falso testemunho, né? Coisas simples que, se a gente observasse, nossa vida seria muito mais leve, nossa vida seria muito melhor. E além de dar leis importantes como essas, simples, muito simples, mas importantíssimas, Deus também dá para eles um projeto de tabernáculo. Deus dá para eles estavam, né, no Egito acostumados àqueles templos luxuosos, ver aqueles deuses com templos gigantescos. Pois então, o Deus de Israel também vai
dar para o seu povo um templo, uma tenda, um tabernáculo, dividido em 3 partes, né? E neste tabernáculo teriam muitos, mas muitos elementos, sendo o mais importante a Arca da Aliança e o propiciatório da Arca da Aliança de uma forma muito especial. Por quê? Porque naquele propiciatório, entre os querubins, Deus se manifestaria para o povo. O sacerdote poderia, uma vez por ano, entrar ali, no Santo dos Santos, e diante da Arca da Aliança, ouvir a voz de Deus, ouvir a instrução de Deus para o seu povo. Isso é uma coisa linda, só que pense bem, você que é cristão e está assistindo esse vídeo, hoje você é o propiciatório da arca. Sabe por quê? Porque hoje a voz de Deus está dentro do teu coração. Você tem o Espírito Santo dentro de você. E o Espírito Santo fala com você não uma vez por ano, mas o tempo todo, se você quiser. Você ora e Deus fala com você. Você ora e o Espírito testifica com o teu espírito. Olha que coisa tremenda, que dimensão maravilhosa é a fé cristã. A religião de Israel é linda, mas a fé cristã é sublime, porque te possibilita falar com Deus o tempo inteiro. Não existe mais o véu dividindo um lugar do outro para o tabernáculo. O véu rasgou e Jesus entrou. Entrou no nosso coração e a gente pode então falar com Ele o tempo todo. Pois bem, só que enquanto Deus estava lá em cima no Monte Sinai dando ao povo, dando a Moisés, todas essas instruções do tabernáculo, o povo, meus amigos, estava lá embaixo, ao pé do monte, falando o seguinte para Arão: Arão, o negócio é o seguinte, olha, Moisés está 40 dias lá em cima do Monte Sinai e nem deu sinal de vida. Sabe o que a gente acha? Que Moisés morreu. E se Moisés morreu, a gente vai ter que voltar para o Egito, porque como é que a gente vai caminhar por esse deserto que a gente não conhece? Moisés era o nosso líder. Então, Arão, faz o seguinte, faz um Deus que nos leve direto para o Egito. E aí o Arão, com medo daquele povo que se acerca a ele, com medo de apanhar, com medo de morrer, Moisés fala assim: tira as argolas de ouro que vocês têm, brinco, pulseira, seja o que for, traz para mim. E eles assim fazem. E o Arão faz um bezerro de ouro e proclama uma festa ao bezerro de ouro. E Deus olha para aquilo lá em cima e fala: Moisés, desce, que eu vou destruir com esse povo. A gente está aqui planejando, tentando fazer o melhor para esse povo, e o povo está lá embaixo, idolatrando. Acabei de dar os 10 mandamentos e falar para eles não fazerem imagem esculpida de nada. E eles acabam de fazer um bezerro de ouro. E o Moisés então desce, gente, numa raiva, e quando ele vê o que estava acontecendo, ele quebra as tábuas e ele pune aquele povo. E depois de toda a confusão desfeita, o Moisés se acalma, sobe novamente no Sinai, e Deus acaba dando para eles outras instruções, e o Moisés desce. E no que ele desce, eles começam então a construir o tabernáculo do Senhor. Nós estamos já chegando no finalzinho do livro de Êxodo, e o Moisés, com o povo ali, constroem aquele tabernáculo e eles inauguram o tabernáculo. E é uma coisa estupenda o que acontece, porque se antigamente, no Monte Sinai, como eu acabei de falar para vocês, tinha aquela manifestação toda de Deus, agora toda a manifestação de Deus acontece na tenda, no tabernáculo. E se a gente for lá para o finalzinho do livro de Êxodo, no capítulo 40, o livro de Êxodo tem 40 capítulos, a gente vai ler a inauguração do tabernáculo. E olha que coisa linda que acontece. Eles, no capítulo 40, inauguram o tabernáculo, eles armam o tabernáculo, inauguram o tabernáculo, e aí diz assim, no capítulo 40, verso 34, então
quando eles acabam de erguer, então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha que coisa maravilhosa! A glória de Deus preencheu todo aquele lugar. A presença de Deus encheu aquele lugar. E nem o Moisés, nem ninguém conseguiam se manter ali, conseguiam fazer qualquer outra coisa que não contemplar a glória e a presença de Deus. Que assim seja na nossa vida também, que em todos os momentos, todos os dias, a gente consiga contemplar a presença de Deus, a gente consiga sentir a glória do Senhor na nossa vida. Eu espero que você tenha gostado desse episódio do livro da semana e que Deus possa abençoar a sua vida. Se quer um conselho, leia o livro de Êxodo. É um livro lindo, belíssimo. Até o próximo episódio. Deus abençoe a sua vida.